A manchete é: Bolsonaro tem dificuldades para explicar os sigilos de 100 anos em cima dos assuntos que lhe desagradam, mas Bolsonaro no flow. De repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado do quê? A primeira dama estava presente, eu não estava. Começa a virar um inferno na minha vida. Então esse sigilo é em função disso. A minha privacidade. Você sabe que sempre que está diante de uma informação que não lhe agrada muito, Bolsonaro vai lá e mete logo um sigilo de 100 anos. Por exemplo, a imprensa estava de olho no cartão corporativo e descobriu que o cara tinha torrado só ali uns 20 milhões de reais. O que ele fez? Meteu um sigilo de 100 anos. Aí, ó, TCU aponta que Bolsonaro gastou 21 milhões no cartão corporativo, diz revista, que é a Veja. Aí ele mexeu uns pauzinhos para matricular a filha num colégio militar, sem que a menina precisasse encarar o processo seletivo, o que é o correto, né? Como assim? Não precisou encarar o processo seletivo? Não sei, meteram um sigilo de 100 anos. E aí tem o caso do Pazuello. Pazuello, o gênio da logística, aquele que enviou as vacinas do Amapá para o Amazonas e do Amazonas para o Amapá. Pois é, esse cara aí deu de participar de uma manifestação política, o que um general da ativa não poderia fazer. Só que aí ele escapou de qualquer punição. Como? Não sei. Tem um sigilo de 100 anos em cima disso também. E o Bolsonaro se vacinou ou não se vacinou, hein? Também não sei. Daqui a um século, talvez a gente saiba. Talvez antes? Transformando qualquer coisinha que o filho dele faça, sabe, no sigilo de 100 anos. Tudo é 100 anos, sabe? Mas vamos dar um jeito nisso. Se preparem, que nós vamos dar um jeito nisso. Não, peraí. Os filhos? O que os filhos têm a ver? A Receita Federal impôs um sigilo de 100 anos sobre aquela ação em favor do senador Flávio Bolsonaro com o objetivo de anular a origem do caso das rachadinhas. Foi uma mudança na interpretação da Receita que antes disponibilizou os dados publicamente. Só que agora afirma que há informações pessoais. Claro, são indícios fortíssimos de corrupção que vieram a público. Para estancar a sangria, sigilo de 100 anos. E se ele faz pelo filho, por que é que ele não faria por ele mesmo? A essas alturas, a gente já sabe que o ministro da Educação estava orientado a deixar muito à vontade aquele pastor Gilmar. Esse aí, o pastor Gilmar, o que pedia propina em ouro para liberar verbas da educação. O Bolsonaro recebeu essa gente ele mesmo no palácio. Para quê? Não sei. O Gabinete de Segurança Institucional defende o sigilo imposto aos encontros de Jair Bolsonaro com pastores envolvidos em fraudes no MEC e diz que a legislação não permite a divulgação dos dados. Antes, em resposta a um pedido feito pelo jornal O Globo por meio da Lei de Acesso à Informação, o GSI havia negado os registros de entrada e saída de Arilton Moura e Gilmar Santos do Palácio do Planalto. O argumento foi de que as informações, se divulgadas, poderiam comprometer a segurança do presidente e dos familiares deles. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro ironizou ao ser questionado por um usuário sobre o porquê de o governo impor sigilo a assuntos espinhosos e polêmicos. Perguntado se tem algo a esconder, o presidente respondeu, abre aspas, em 100 anos, saberá. É isso aí, o presidente do seu país recebeu gente acusada de roubar dinheiro da educação. Gente que, segundo as gravações aí, eram muito chegadas ao Palácio do Planalto. E aí, o que o Bolsonaro faz é basicamente tirar um sarro da sua cara. Principalmente da sua, que apoia ele. Olha bem para isso e me diz se não é um assinte, um desrespeito, uma provocação. Olha lá, ó. Presidente, o senhor pode me responder por que todos os assuntos espinhosos ou polêmicos do seu mandato você põe sigilo de 100 anos? Existe algo para esconder? Em 100 anos, saberá. E é isso que nos leva à recente presença do Bolsonaro no Flow, porque numa conversa de 5 horas dá para tratar disso com um pouco mais de atenção, né? Esse sigilo de 100 anos aí também foi uma questão que a mídia te bateu bastante, né? Sim. Assim, esse sigilo, pelo que eu vi aqui, ele tem alguns assuntos como a presença do Pazuello na manifestação, o teu cartão de vacinação. Acho que são 4 casos, né, que você colocou coisa esse sigilo. Coisa aí, simples. Coisa assim. Não, mas o que acontece? Quando veio, então, eu pensei que fosse assim, pô, tem um sigilo no cartão corporativo. Não é um decreto ditatorial meu. A lei me garante isso. O que a imprensa começou a perturbar?
Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Aham. Se você for me visitar, Vai tá tá lá. lá. Tá lá. Aham. Agora, eles começaram a querer ter acesso quem ia visitar no Alvorada. E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém. Aham. Então, o que nós decidimos? Como é garantido em lei, se não me engano, a lei do tempo da Dilma, não tenho certeza, não sei, lei lá antes de mim, que você possa garantir o sigilo em até 6 anos dessas pessoas que vão me visitar. Então os sigilos são para garantir a privacidade, são para que a gente não saiba quem entra e quem sai da residência oficial. Ok, isso explicaria mais ou menos a coisa do pastor ladrão, que teve lá no palácio. Mas só isso, né? Porque se eu hoje abrir, o João da Silva com a dona Mariazinha me visitaram. A semana que vem, vou abrir de novo. Eles fazem narrativas, fazem matéria em cima disso. Quantas vezes eu recebo lá, ministro da Defesa, comandante da Marinha, ministro tal, secretário tal, para tratar de que assunto? Nossa ida para a Rússia, por exemplo. Se vou no G20, eu não vou. Se vou na Cúpula das Américas, eu não vou. Se vou na posse do presidente do Chile, eu não vou. Entre outros assuntos confidenciais. E de acordo com as pessoas que vão lá, porque comigo, eu só tenho foco, eu falo o seguinte, ó, eu sei que tem gente que não vai gostar, corintiano não vai gostar aqui. Na hora do jogo do Palmeiras, eu só atendo o telefone da dona Michele de Paula, mais ninguém. Não atendo ninguém, pode o Papa ligar que eu não atendo, na hora do jogo do Palmeiras, é a única hora, eu só tenho folga nessas horas. Ele só tem folga nessas horas. Só tenho folga nessas horas. Agora, de acordo com a pessoa que vai lá em casa, de repente vai uma mulher bonita lá em casa, com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado do quê? A primeira dama estava presente, eu não estava. Começa a virar um inferno na minha vida. Então esse sigilo é em função disso. A minha privacidade, como todo mundo tem. Cada um recebe quem bem entender na sua casa, não é satisfação para ninguém. Isso é democracia, isso é liberdade. Por que a empresa quer saber quem eu recebi lá? Fazem matérias. Quase toda parada agora, né? Quase toda semana demitiu um ministro. O Carlos França vai ser trocado. É um cara excepcional, que tratou da minha ida para conversar com o Putin na G20, Copa das Américas. O Bolsonaro já foi acusado de ter uma agenda paralela. É que se você olhar para os compromissos oficiais, para os compromissos registrados na agenda do presidente da República, você vai ficar com a impressão de que o cara não trabalha, não recebe ninguém, não fala com ninguém, não se reúne. Acontece que fora da agenda oficial, ele recebe muita gente. Para conversar sobre o quê? São assuntos escusos? Não são? Não tem transparência nenhuma. Transparência é importante, né? Nessa entrevista, o Igor bem que poderia ter insistido no caso dos pastores. Mas talvez para não constranger o Bolsonaro e para não inviabilizar o resto da entrevista, ele fala lá do Temer, que recebeu um empresário que estava fazendo pingar um dinheirinho na conta do Eduardo Cunha. Lembra disso? É o cara que trata disso. Mas era interessante pro povo saber, por exemplo, quando o Joesley estava indo na residência oficial, não era? Teve uma gravação em cima daquilo. Aí teve uma gravação. Aí é outra história. E, pelo que parece, o próprio Joesley que gravou essa ida lá. E o Temer ficou cambaleante. Sim. Até que ele foi arquivado o processo dele. Bolsonaro é um homem público. E essa é uma condição que vem com bônus e ônus. Mas a gente já viu aí. Questione o Bolsonaro sobre o ônus e ele te manda tomar no seu... Você conhece a Bruzinhas? Porque, numa boa, eu acho que a Bruzinhas conhece você. Eu tô falando sério. Na Bruzinhas tem os seus memes, as suas séries, tem as suas causas sociais e tem os seus valores. E olha, isso não se expressa só nas estampas, não. As malhas são de algodão sempre certificadas. Tem respeito ao meio ambiente, a quem trabalha e a quem compra. Não importa o que você leve, você tem tudo para receber um pacote generoso, porque de quando em quando rolam uns brindes maneiros. Sem falar que as camisetas têm um cheirinho bem gostoso. Você pode dar uma olhada na loja, bruzinhas.com, que aliás é a única que eu conheço que tem um frete fixo bem camarada para todo o Brasil. Você também pode ir atrás da Use Bruzinhas nas redes sociais, para ler um monte de depoimentos de um monte de gente bem satisfeita. Também tem a Raposinha, só vi vantagem.